pessoal, sejam bem-vindos ao canal Integração Cósmica. Muito obrigado. Muito obrigado àqueles que estão chegando, se inscrevendo no canal e fazendo perguntas. Muito obrigado mesmo. Pessoas parabenizando a programação, temas variados. Muito obrigado. E é importante, assim que possível também, clique no sininho para você receber notificações de novos vídeos. Isso é muito importante. Você clicou no sininho de notificações, você vai receber novos vídeos da programação, tá certo? Bom, o tema hoje é o que é o plano astral. O que é o plano astral? É bem interessante esse tema e eu gostaria aqui, tenho duas perguntas interessantes. A primeira aqui do Marcelo, ele pede aqui, poderia falar sobre as cidades astrais? Se lá tem carros, ônibus, casas. Interessante a sua pergunta, querido Marcelo. Muito obrigado, seja bem-vindo, tá? Sim, tem carro, tem casas, moradias, prédios, cidades astrais, existem shopping centers, praias, florestas, hospitais e tem certa quantidade, sim, de uma certa quantidade de espíritos que vivem até mesmo de alimentos. Alimentos dizemos alimentos de energia sutil. Então, existem certas colônias que alguns espíritos que quando estiveram em terra eram totalmente materializados e eram seres totalmente voltados ao mundo material em todos os sentidos, seja da comilância, seja do apetite sexual. Então, existem certas colônias para atender esses espíritos. Mas, à medida que vamos evoluindo, esse aqui é um trabalho que estamos fazendo muito sério, né? Está ampliando novos horizontes, está ampliando a tua mente. E à medida que você vai ouvindo a gente, você vai procurando novos assuntos, novas leituras que vamos indicando aqui. Então, essas zonas, elas servem praticamente até como limpeza para que um dia esses espíritos deixem esse lado tão denso no qual eles vivem. Então, à medida que você vai evoluindo aqui, são faixas de vibração. Então, esses espíritos entraram numa faixa muito densa. Ao desencarnarem, voltaram-se totalmente ao mesmo estado em que viviam em terra. Então, por isso que precisamos evoluir. Meditação ajuda, aprimora o espírito, dá saltos quânticos. Uma pessoa que vive totalmente voltado ao sexo, à luxúria, provavelmente vão para essa zona, sim. E vivem lá por muito tempo. Então, por isso que o trabalho energético é importante. Eram espíritos totalmente voltados ao mundo material.
E não queriam saber do lado espiritual. Por isso que o lado espiritual ele é como uma pluma. Precisa equilibrar o material e o espiritual. Não que pessoas também, não que as pessoas que estão aqui, como eu, você, vamos viver totalmente zen, não é isso. É preciso só equilibrar o mundo material. Só equilibrar. Então, em muitos dos casos, os espíritos voltaram totalmente ao mundo material e não pensavam nem, por exemplo, orar um Pai Nosso, ou fazer uma meditação, ler livros. Isso vai aprimorando o espírito. Então, isso é importante. Então, existem carros, existem espíritos pilotando carros. No astral existem helicópteros para socorrer outros espíritos que estão em faixas muito densas. Então, precisam de certos, podemos dizer, de certos veículos. Então, no astral tem helicópteros. Quando o prédio Joelma de São Paulo pegou fogo, e no qual morreram centenas e centenas de pessoas, veio do astral superior, se materializou ali, helicópteros para resgatarem espíritos. Então, existem cidades astrais na quarta, na quinta dimensão. E tem, sim, vida muito mais autêntica do que a nossa aqui. Falo isso por experiência, por viagens extracorpóreas. É interessante, uma hora eu vou vir relatar para vocês, ainda é um pouco cedo, mas eu vou relatar aqui as minhas experiências fora do corpo. Tá? Bem interessante. Isso vem só aplumar mais o conhecimento, equilibrar. E existem também, meu Marcelo, existem zonas umbralinas de puro sexo, existem colônias inferiores, faixas na mais baixa vibração, em que há hotéis astrais em que espíritos estão tendo orgias sexuais. Então, há até um alerta às pessoas que ficam até mesmo no computador ou vendo filmes pornográficos, elas acabam entrando em sintonia com essas faixas de vibração muito densa e acabam atraindo em seus lares espíritos totalmente voltados ao sexo, porque na verdade o teu pensamento é uma escada sutil que acaba trazendo todo esse tráfego de espíritos para o teu ambiente. Então, um conselho que eu sempre dou para as pessoas que estão me ouvindo: procurem não ver filmes onde haja muito sexo, totalmente sexo, seja na internet, seja qualquer veículo, porque isso contamina o teu ambiente. Porque, na verdade, você é um ser energético. E por você ser um ser energético, você é um imã que tem muita energia e atrai todos esses seres no teu ambiente, na tua casa. Então você é um imã energético muito forte. Por isso que aquela palavrinha sempre mágica:
Pensar positivo atrai energias positivas. E isso é muito interessante, essa palavrinha. Então, sempre pensarmos positivo, procure sempre também fazer o nosso lar na tua casa, se você é espírita, ou um outro tipo de filosofia que você segue, procure gerar pensamentos no ambiente da tua casa. Formas pensamento de oração, porque impregna. Também você pode fazer defumações, incensos. Isso vai ajudando muito, porque afasta totalmente essas energias negativas. Muito obrigado pela sua pergunta. Tá? Então existem sim cidades onde tem veículos, ônibus, praças, até espíritos que namoram, né? Mas é um namorar mais tipo de se abraçar, se tocar, mais um toque, um abraço fraternal de almas gêmeas. Então é bem interessante esse assunto. E a vida lá é muito mais intensa que essa, viu, gente? Espíritos lá duram devido ao veículo, porque temos 2 veículos. Esses desencarnam, vão com um veículo psicossomático chamado astral. Esse veículo dura quanto tempo que for. Se você quiser, à medida que você vai evoluindo, você descarta e vai para o veículo mental. Já são em esferas muito mais altas. Então, o corpo astral ele dura milênios. Então percebam a evolução. Está muito acima do físico, esse corpo chamado somático. Tá certo, gente? Muito obrigado, viu, gente? Tem mais uma pergunta aqui de um outro inscrito. Muito obrigado também. Um abraço ao Leão. Ele pergunta: o Exu controla alguma parte do astral inferior? Sim, claro. Eles são os comandantes lá embaixo das zonas umbralinas. Eles são comandantes, eles atuam como guardiões e não são do mal, não. Pelo contrário, eles têm uma tarefa energética fantástica aqui na Terra, fantástica. Eles atuam como policiais noturnos, resgatando espíritos que precisam de ajuda. Muitas vezes eles, os Exus, eles são importantíssimos. Por quê? Porque às vezes se tem um espírito obsessor na tua casa, são perigosos, os famosos eguns, são pessoas que morreram e ficam perturbando o ambiente. Os Exus eles são encarregados de levar esses eguns para as dimensões, para as infradimensões lá embaixo, para os umbrais. E muitas vezes eles precisam ser até acorrentados, porque são seres que até já mataram gente aqui na Terra, fizeram mal. Assim como tem o policial também para nos proteger também, não é verdade? Assim tem eles também no astral cósmico, no astral superior. Então, eles, os Exus, eles fazem essa limpeza energética, né? Limpam, por isso que é importante a influência deles. Eles nos ajudam, limpam as nossas casas. Então, eles controlam sim a parte astral inferior, tá certo, Leão? Eles controlam sim e são importantíssimos. Eles são fantásticos, esses seres. Há casos que eles têm aparência humana como a nossa, e muitas vezes eles se apresentam com formas
formas animalescas. Mas por quê? Para assustar esses obsessores, para eles correrem. Então, é importante sim, é tipo uma forma, eles assumem uma forma de pensamento podemos dizer, eles assumem a forma, de uma mula sem cabeça, de um urso gigante, de um cachorro grande. Então, para o que? Para afastar esses obsessores. Um ego na casa de uma pessoa, um obsessor, ele arrasa com a família, ele faz brigas. Então, por isso que às vezes você fala, pô, mas o que está acontecendo ali? Está acontecendo porque no ambiente seu? Porque existe influência energética desses seres. Por isso que é importante, que eu aconselho você. Tome banho de sal grosso, faça defumações na sua casa, leia bons livros. E o principal, afaste-se totalmente da energia sexual. Quando eu digo energia sexual, é pornografia. Seja na internet, seja em qualquer tipo de veículo que venha propagar esse tipo. Porque esse tipo de sexualidade? Porque isso envenena os ambientes das casas. Isso propaga, vem se propagando. Então é importante sim a defumação, a limpeza energética. Muito obrigado pelos inscritos, pelas perguntas, fico contente em amigos como o Leon, como o Marcelo, a agradecer pela programação, estarem contentes com o nível de programação. Então a gente vem aqui fazer uma programação com ética, com respeito, porque eu estou entrando no seu dispositivo. Você muitas vezes pode estar com a sua família, me vendo, pode estar no seu quarto, na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Então, é muito importante a gente levar o carinho e o respeito para você, meu querido inscrito, minha querida inscrita. O programa é totalmente voltado à família espiritual, integração cósmica. Muito obrigado. Não esqueça de deixar aqui o seu like, o sininho de notificações, tá? Para que outras pessoas recebam esta informação. Esse programa ele vai trazer muitos temas para que a sua vida seja muito, mas muito melhor, o seu dia, para que as coisas fluam constantemente. Eu vou indicar livros para você, estarei trazendo temas da gnose, temas esotéricos aqui, tá certo? Só tenho a agradecer a você, muito obrigado pelo carinho e que você tenha muita paz, muita força, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado.